Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje a gente dá início a mais um seminário do programa de pós-graduação Ciência e Tecnologia Química, no curso de seminários, com a aluna Camila Petróleo, sobre medicina ortomolecular. Linus Pauling estava errado. Então, agradeço a presença de todos, do professor Eudes também, docente da disciplina. E Camila, pode começar, a hora que você quiser. Tá certo. Eu vou desligar a câmera aqui, tá? Tá, joia. Bom, boa tarde a todos, né? O meu nome é Camila e o seminário de hoje, então, a gente vai abordar o assunto da medicina ortomolecular. Para a gente conversar sobre esse seminário, eu dividi em alguns tópicos que vão ser abordados na apresentação de hoje. Então, primeiro a gente vai apresentar, né, o Linus Pauling e como que ele está relacionado à medicina ortomolecular. E aí, a gente vai centrar essa prática numa pergunta, se ela pode ser considerada uma pseudociência. Para a gente poder responder essa pergunta, a gente vai utilizar uns dois pilares que são bastante polêmicos, né, que seriam, então, os radicais livres e a cura do câncer, os metais pesados e a cura do autismo. A gente vai verificar também como que a lei enxerga, né, a medicina ortomolecular no Brasil, e os casos, né, que então repercutem pela mídia. Linus Carl Pauling, ele nasceu nos Estados Unidos no ano de 1901 e ele perde o pai muito jovem, né, aos 9 anos. Então, ele passa a encontrar bastante alento nos livros, né, ele é uma criança bastante curiosa e ele vai crescendo, tendo bastante contato com a ciência. Tanto que na sua adolescência ele monta um porão, né, na sua casa, um laboratório químico, e fica ali fazendo algumas experimentações. Como consequência, então, ele ingressa no curso de Química e ele já era tão brilhante que muitas vezes ele tinha mais conhecimento do que os próprios professores. E aí, após se formar, né, então, para aprofundar esses conhecimentos no campo da química teórica, ele ingressa no programa de doutorado na área de cristalografia no recém-inaugurado Instituto de Tecnologia da Califórnia. O orientador dele já percebe, então, que Pauling, né, tem um brilhantismo, uma genialidade, assim, não muito comum, e incentiva bastante que ele vá fazer uma turnê na Europa para tomar contato, né, então, com outros pesquisadores. E em 1926, ele recebe uma bolsa de estudos, né, e ele vai para Munique. E nessa turnê que ele faz pela Europa, ele conhece vários físicos, né, proeminentes, que estavam estudando, então, a mecânica quântica. E a partir dessas conversas, né, dessa troca de conhecimento, ele pega, então, tudo isso que estava sendo abordado na área da física e transforma, né, em conhecimentos palatáveis para a área da química. Em 1939, ele publica o livro A Natureza da Ligação Química. Esse livro, ele é de grande importância porque ele traz muitos conceitos, né, como hibridização, eletronegatividade, ressonância. Então, ele aborda vários aspectos. O peso, né, então, que essa publicação e a figura de Pauling tem um livro que chama Uma Breve História da Química. O autor, ele compara a importância que Linus Pauling tem à importância que Lavoisier teve no desenvolvimento da ciência da química. Então, são pessoas, né, foram mentes muito brilhantes que elas marcaram, sim, a ciência como um todo. A pesquisa, então, que Pauling conduzia, ela incluía, né, a intuição de estruturas e, inclusive, ele foi pioneiro na identificação de uma doença que ocorria em nível molecular, que é a anemia falciforme. Então, ele identificou a causa da anemia falciforme, que é a substituição de um aminoácido, o ácido glutâmico, por outro aminoácido, que no caso é a valina. E essa pesquisa, né, então, foi tão significativa que em 1954 ele recebe o Prêmio Nobel justamente, né, por identificar a causa da doença. E Pauling, ele não era um cientista, né, que estava preso apenas, né, ao laboratório, a ficar ali no ramo da ciência. Ele era bastante atento, né, então, às questões da sua época, e depois da Segunda Guerra Mundial, ele passa a se opor veementemente a testes nucleares.
E essa militância, ele conclamava outros pesquisadores, né, nos campos das universidades e tudo. Então, ele fez muito, muito ativismo, e em 62 ele é laureado com o Nobel da Paz. Então, assim, né, só com esse pequeno currículo a gente já percebe que ele era um cientista notável, né, então pelas suas conquistas na área científica, ele se torna também uma figura pública bastante notável depois de alcançar o Nobel da Paz. E é nesse contexto que, em 1968, ele publica um artigo denominado Psiquiatria Ortomolecular, onde ele cunha pela primeira vez o termo medicina ortomolecular. Nós vamos conversar sobre esse artigo, né? E seguindo, então, essa nova linha de pesquisa que ele tinha começado, dessas correlações, então, que existiam entre nutrientes e saúde, em 1970 ele publica um livro, né, chamado A Vitamina C e o Resfriado Comum, onde ele começa a defender a ingestão de megadoses de vitamina C como prevenção da doença. Esse texto, né, onde ele cunhou aqui pela primeira vez, então, o termo medicina ortomolecular, ele foi publicado na revista Science, e esse texto, basicamente, ele traz o seguinte, Pauling examina, então, várias publicações que estavam já, né, à época, sendo feitas, que abordavam como haviam as mutações genéticas, né, em micro-organismos, em meios estressantes, que essas mutações, elas causavam uma deficiência na produção de alguns nutrientes. Então, qual que é a correlação que ele faz? Ele pega esses estudos, né, que havia, então, uma mutação genética que causaria essa deficiência na produção dos nutrientes, e ele associa isso com a taxa de catália enzimática no seguinte significado. Se houvesse um aumento, então, da ingestão dessas vitaminas, esse organismo que tem essa mutação genética que o impede, né, de fazer essa produção natural dos nutrientes, ele voltaria a um estado normal, que ele denomina o estado ortomolecular. Então, seria um retorno daquele organismo a uma normalidade. E aí, nesse contexto, ele aborda que existiria uma correlação do cérebro ser mais sensível a esse tipo de hipovitaminose do que outras partes do corpo, e que, por isso, as doenças mentais, elas seriam uma primeira manifestação, né, então, desses sintomas que justificariam a ingestão de megadosagens, então, de vitaminas. No caso desse artigo específico, ele defende, então, a megadosagem da vitamina C para tratamento de pacientes com esquizofrenia. E aí, né, muito impulsionado por essas ideias que ele mesmo já havia levantado, então, nesse artigo anterior, ele começa a defender a vitamina C, né, e ele faz a publicação desse livro. Quando esse livro é recebido, então, né, pelos demais, pela comunidade científica, a primeira análise, abordagem, né, que os outros cientistas acabam fazendo é em relação aos estudos que ele havia utilizado para fazer a defesa dessa megadosagem. E já é percebido que havia uma falta de significância estatística desses estudos que ele reportou. Porque ele usou como base para fazer os cálculos, né, e chegar nessa dosagem que é publicada nessa primeira versão de 2.300 miligramas dia, um estudo que tinha sido conduzido na modalidade simples cego, com um grupo de garotos nos Alpes suíços. E aí ele fez a extrapolação dos cálculos como válidos, então, para todas as pessoas. E isso já foi uma grande causa, assim, de estranheza, né? Porque ele não tinha seguido, né, os protocolos recomendados para a significância estatística. E aí ele ficou bastante, né, contrafeito, assim, e em 71 ele republica esse livro, utilizando dados de outros 4 estudos que ele acaba levantando ali, né, então, e chegando no mesmo cálculo que ele havia chegado no primeiro. Em 75, outros 3 grupos independentes tentam replicar esses estudos que haviam sido refeitos, e os grupos, né, independentes também não conseguem chegar no mesmo resultado. E aí a gente se faz uma pergunta, né?
Ele já era um cientista 2 vezes laureado, né, uma vez com o Nobel de Química, outra vez com o Nobel da Paz, mas ele já conhecia os conhecimentos, né, ele já tinha uma certa, um embasamento do que era um dado verdadeiramente correto, né, do ponto de vista de ciências. E aí a gente se pergunta, por que ele ignora os dados, ignora as pessoas que estavam tentando conduzir, né, os mesmos estudos que ele havia conduzido e não chegando nos mesmos resultados, e ele segue firme nas suas convicções, porque uma coisa que ele fez foi nunca voltar atrás nessa recomendação de hiperdosagens. Existem 2 publicações nacionais, né, na revista Química Nova, que os autores, eles justamente, eles abordam esse aspecto, né? Por que Pauling, ele quis, então, né, ele não quis, aliás, dar ouvido às vozes contrárias. E aí eles levantaram esses 5 principais pontos, né? Isso são, obviamente, especulações, mas que poderiam fundamentar. A primeira é, como eu já falei lá no começo, né? O pai dele, ele foi um farmacêutico que não era diplomado, porque na época não era necessário, né, que a pessoa tivesse um diploma na área. E o pai dele vendia uma espécie de um tônico que curava qualquer moléstia. E os autores nesses artigos, eles especulam, né, que pode ter sido uma crença tão interna dele querer dar uma justificativa para aquilo que o pai dele acreditava como correto, né? Uma segunda hipótese é que ele mesmo, ele acreditava no tratamento através de práticas não convencionais. Ele foi acometido de uma doença renal severa, né? E ele foi tratado por um médico que ele não utilizou práticas que eram as mais usuais e Pauling conseguiu ter sucesso nesse tratamento. E esse médico, ele era reconhecidamente, assim, praticante, né, vamos dizer, de terapias alternativas, tanto que teve um caso que ele foi levado à Associação Americana de Medicina por conta de uma dessas condutas e práticas, e o principal defensor dele, no caso, foi o Pauling, que acreditava muito no tipo de terapia que esse médico empregava. Ele também tinha muita convicção, né, que os fármacos eles deveriam ter moléculas semelhantes a componentes da bioquímica humana. E quando ele publica, né, o seu primeiro artigo em 68 e depois o livro em 70, ele tinha estreitado a amizade com esse bioquímico chamado Irving Stone, que à época era um dos maiores defensores de suplementações com altas dosagens. E eles trocaram muita correspondência, então eles, assim, eles meio que se sustentavam, né? A alegação de um para com o outro, nesse tema principalmente, eles se suportavam bastante e levavam, né, adiante essas ideias. E por último, que talvez seria a mais polêmica, depois que Pauling, então, começa com esses estudos, né, então, incentivando essa alta dosagem, o Instituto de Medicina Ortomolecular, ele começa a patrocinar muitas pesquisas, né, nessa área, principalmente do uso de vitaminas. E, por acaso, o maior patrocinador do Instituto de Medicina Ortomolecular era o maior fabricante de vitamina C à época nos Estados Unidos. Então, havia um alto viés de interesse, né, que também permeava essas pesquisas. Porém, mesmo com tantas, né, vozes contrárias e tudo isso, não havia mais como a medicina ortomolecular, ela já tinha ganhado corpo e ela já tinha ganhado adeptos. E aí, então, vamos conhecer o que é, por definição, a medicina ortomolecular, né? Então, ela é a busca da boa saúde e o tratamento de doenças através de concentrações ótimas de substâncias normalmente encontradas no organismo. E ela ainda tem como princípio básico, né, a manutenção dos nutrientes necessários, considerando a individualidade bioquímica. Sem dúvida, né, nessa definição, ela é bastante resistível. Ela é uma ciência natural, ela é feita, então, sob medida, né, ela considera muito a nossa individualidade e ela tem uma promessa de uma boa saúde. E ela usa como pilares, né, então, fazer exames clínicos que
englobam, né, então, exames de sangue, exames de fezes, de urina, que esses são os já convencionais da medicina tradicional. Ela tem também esse exame de cabelo, que provavelmente todo mundo que já ouviu falar de medicina ortomolecular sabe, né, desse exame do cabelo, que é muito peculiar, e a gente também vai abordar ele aqui na apresentação. E ela visa, então, eliminar as toxinas, os metais pesados, os radicais livres, e repor os nutrientes. Aí, ok. Então, a gente falando, né, dessa forma, ela tem muito cara de ciência, porque ela está partindo, então, né, de uma pessoa que as ideias dela, né, surgem de uma pessoa que ganhou 2 vezes o prêmio Nobel. Existem várias pesquisas sendo realizadas em torno dela. Então, por que eu coloquei aquela pergunta lá no começo, né, se ela era uma pseudociência? Só para a gente rememorar, a gente já discutiu bastante, né, a diferença entre ciência e pseudociência, mas vamos recordar aqui nesse fluxograma. A ciência, então, ela parte, né, uma observação, ambas possuem esse mesmo passo, formula-se uma hipótese, e aí a gente tem uma fase que é a da experimentação e da formulação de uma teoria para então consolidar uma lei. Quando a gente está falando de ciência, essa fase, ela é uma fase cíclica, porque eu sempre vou experimentar, construir uma teoria. Essa minha teoria vai receber uma série de críticas que vão permitir que ela avance. E aí, esse processo, essa etapa, quando a gente fala de ciência, ele é um processo cíclico. Enquanto que na pseudociência, eu observo, formo uma hipótese e eu já formulo uma lei. Ou seja, a fase da experimentação, ou ela não existe, ou, se ela existe, ela não é reprodutível. Então, é conveniente que eu tire ela dessa minha equação e já faço da minha hipótese a formulação da minha lei. Essa referência, né, desse blog, ele tem um artigo bastante interessante que ele aponta, né, alguns indícios para a gente fazer um reconhecimento de uma boa e de uma má ciência. A gente também já discutiu aqui em aula, né, que alguns desses tópicos, nesse artigo, inclusive, ele ressalta bem essa parte, né, que nenhum desses tópicos é unânime por si. Então, a gente já discutiu que nem sempre estar numa publicação reconhecida significa que eu estou fazendo uma ciência. Mas, dentre esses daqui, tem alguns que eles são bastante refutáveis quando a gente quer diferenciar ciência de pseudociência. Um deles seria, né, a cura e promessa de um milagre. Então, quando se propõe, né, ter uma cura milagrosa ou que aquela terapia vai alcançar 100% de resultados e tal, ela pode sim estar indicando alguma coisa que não é ciência. Uma segunda seria o conflito de interesses. Toda vez que há um viés de um conflito de interesses, a gente pode ter algum indício, sim, de que há uma pseudociência. E um terceiro, né, seria, então, na verdade, os resultados estatisticamente relevantes e o uso de testes, né, que são reconhecidamente reconhecidos, aliás, pela área, né, pela área médica, que seriam grupos controle, testes duplo cego randomizados. Então, estudos que se utilizam dessas ferramentas, com certeza eles estão caminhando muito mais próximos de uma ciência do que de uma pseudociência. E para responder, então, né, aquela pergunta do se é uma pseudociência, vamos começar analisando o tema dos radicais. Nos pilares da medicina ortomolecular, ele visa, então, fazer a eliminação dos radicais. E que são radicais, né? Conhecidos como radicais livres, eles são espécies com número ímpar de elétrons de valência com spin não emparelhados. Eles ocorrem naturalmente no nosso organismo, tanto que eles são subprodutos do nosso metabolismo. E, normalmente, eles vão ser eliminados pela ação de antioxidantes. Qual é o problema desses radicais? Como a maior parte deles contém oxigênio na sua estrutura, eles podem oxidar as moléculas de lipídios, e essas moléculas, elas formam as membranas celulares, né, e de outros tecidos vitais. Essas membranas alteradas, elas não vão conseguir fazer uma proteção efetiva da célula e a gente pode ter, então, assim, um adoecimento. Nesse contexto, a vitamina C,
ela é bastante interessante e peculiar, porque ela não é produzida no organismo humano, mas ela é requerida para determinadas sínteses, e ela também atua como antioxidante. E foi por isso que lá na década de 70, né, quando Pauling começou então a extrapolar os usos da vitamina C, não só tão focados, né, como naquele primeiro livro, em relação ao tratamento do resfriado comum, ele começou a propor também que a vitamina C, ela deveria ser usada numa terapia intravenosa para pacientes com câncer em estágio avançado. E todos os estudos, então, que Pauling reporta nessa época, eles alcançam sempre resultados positivos. Porém, outros pesquisadores, eles começaram a tentar replicar, né, os mesmos estudos que estavam sendo feitos, e eles não conseguiam chegar nos mesmos resultados. Então, a gente já tem um indício bem forte, né, que a pseudociência, ela não consegue reproduzir resultados. Então, para tentar assim, entender melhor nessas questões, em 2019, Van Gorkom e os seus colaboradores, eles realizaram uma revisão, né, aquela pesquisa que chama meta-análise, de todas as publicações que haviam sido feitas da correlação entre a vitamina C e o tratamento de pacientes com câncer. Eles levantaram cerca de 975 artigos. Desses 975 artigos, então, eles utilizaram uma ferramenta para avaliar, para fazer, né, uma separação daqueles que tinham realmente utilizado estatística significante e relevante, testes duplo cego randomizados. Com isso, desses 975, ficaram 19 artigos para serem avaliados. Então, eles trabalharam em cima desses 19, avaliando se haveria realmente alguma correlação entre o uso dessa terapia de vitamina C intravenosa e o tratamento desses pacientes. E os resultados que eles obtiveram foi que não havia uma relação conclusiva, ou seja, não é possível determinar que haja uma correlação real entre o uso dessa terapia e o tratamento do câncer. Isso já funcionaria como um segundo indício para a gente estar olhando realmente para uma pseudociência. Tem um outro artigo que eu trouxe aqui também para compartilhar. Ele não é tão abrangente, né, quanto o anterior, ele não fez todo esse tratamento de meta-análise, mas ele se propôs a avaliar as principais promessas que até então eram atribuídas, né, às propriedades milagrosas aí do uso de vitamina C em altas dosagens. Eles fizeram uma revisão de alguns artigos que apresentam e a conclusão que eles chegaram foi a mesma, que não existe uma evidência em trabalhos realizados para cada uma, né, das benesses que se apontam para o uso em altas dosagens da vitamina C e a prevenção ou até mesmo a eliminação de algumas doenças. Bom, e agora a gente vai para um segundo ponto, né, que a medicina ortomolecular ela aborda, que ele tem um lado assim bastante preocupante, né, que seria o exame do cabelo. Ele é conhecido como mineralograma capilar, então ele é destinado a quantificar minerais essenciais, elementos tóxicos e suplementares. É uma análise, né, de metais que é feita pela via ou ICP ou por absorção atômica, e ela avalia cerca de 38 elementos. Como esse teste começou a crescer demais nos Estados Unidos, havia muita pesquisa, muita procura, né? Muitas pessoas estavam recorrendo. Em 2010, a Associação de Medicina Americana, ela então resolveu fazer um teste, enviando a mesma amostra para 9 laboratórios diferentes. Entre esses 9 laboratórios, os resultados obtidos, eles diferiam em até 10 vezes a concentração. E, obviamente, né, deveriam haver diferenças na abertura de amostras, diferenças nos protocolos de leitura, mas por que isso é preocupante? Pela medicina ortomolecular, uma das práticas de fazer a eliminação de metais pesados, então, esses metais que foram encontrados aí, que podem ocorrer em teores de até 10 vezes de diferença entre o laboratório que você está mandando avaliar a sua amostra, é um procedimento conhecido como quelação. Esse procedimento, ele é aceito na área médica, mas para casos comprovados de envenenamento com metais pesados, notoriamente chumbo. Porém, existe uma prática na medicina ortomolecular de fazer essa administração do EDTA na via intravenosa, combinado com outras vitaminas,
para pacientes com certas cardiopatias e eliminação de metais pesados. Porém, nenhum teste mostrou que isso é válido, isso não tem embasamento, né, pelas pesquisas. E uma das facetas, talvez assim, uma faceta bastante chocante, é que esse tipo de tratamento, ele começou a ser ofertado como cura para o autismo. E, através disso, algumas crianças foram submetidas a essa prática, que no Brasil, inclusive, a gente vai ver no próximo slide, ela é proibida, e com a promessa, as famílias iam com a promessa de que essas crianças, elas eram portadoras do autismo devido a essa intoxicação de metais pesados que deveria ser eliminado por essa via. O problema maior que ocorre aqui é que várias famílias deixaram de fazer o tratamento, né, convencional com essas crianças e começaram a apostar nesse tipo de terapia sem fundamentação científica nenhuma, atrasando, né, de certa forma, as próprias pesquisas que poderiam beneficiar crianças ou, né, adultos portadores do síndrome do espectro autista. E agora vamos encarar, né, vamos ver como que a lei, ela enxerga a prática da medicina ortomolecular. Em 2012, o Conselho Federal de Medicina, ele publica, então, a resolução número 2004, devido a essa crescente divulgação da prática ortomolecular, com a finalidade de definir realmente limites, né, para o emprego. E o interessante é observar já o artigo 1º dessa resolução, e que ele fala que a prática da medicina ortomolecular, ela não é nem especialidade médica e nem área de atuação. Ou seja, isso é bom pelo lado legal, né, porque você não identifica isso, né, reconhecidamente, porém você abre porta para isso ser um curso livre. Qualquer pessoa pode buscar uma especialização em medicina ortomolecular. E como eu já havia comentado, né, o 6º artigo dessa resolução, ele é bem enfático. Ele veda o uso de megadoses, ele veda o uso da terapia de quelação, ele veda o uso da análise capilar, né, fora do contexto de intoxicação de metais pesados, e uso de antioxidantes em pacientes com doenças agudas ou que interfiram, né, em tratamentos de câncer ou pessoas que têm doenças crônico-degenerativas. Então, a gente percebe que, com essa resolução, tudo isso tem um peso jurídico. Então, a lei, né, apesar de ser uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ele condena várias das práticas que são adotadas. E aí a gente se pergunta, tá, então eu tenho uma lei que ela não é favorável, eu tenho muitos estudos que já demonstram que não existe eficiência nesse tipo de tratamento, mas por que essa suplementação queira num contexto de doenças um pouco mais graves ou simplesmente da automedicação, ela continua sendo feita? Então, vamos dar uma olhadinha de como que funciona a legislação para o registro de suplementos. Porque se para a medicina tradicional a gente utiliza os medicamentos, né, para essa terapia, que seria considerada alternativa, se utilizam os suplementos. O caminho para a gente aprovar um medicamento, ele tem uma série de fases, especialmente fases clínicas, né, que exigem a comprovação de eficácia. Enquanto que para um suplemento e para uma prateleira da farmácia, o caminho dele é uma passagem mais livre. E isso a gente consegue mensurar pelo reflexo do que significa esse mercado hoje. Em 2018, ele movimentou 110 bilhões de dólares. E no Brasil, em 2019, 6,6 bilhões de reais. Ou seja, é um mercado que rende muito dinheiro. Então, se suplementar com vitaminas é bastante atrativo financeiramente. E agora, na pandemia, a gente teve um reflexo de um aumento de 48% de pessoas se suplementando, com 68% delas adquirindo essas informações via internet. E 76% delas comprando isso diretamente no balcão da farmácia, porque está acessível. E quando a gente fala da mídia, né, então a gente começa a verificar
que essa disseminação, então, dos conceitos da medicina ortomolecular, de usar vitaminas para o cuidado de doenças, ele está amplamente disponível. Isso já também é um indício, né, de pseudociência. Como que eu divulgo isso? É através de artigo? Não, é através da internet. E aí a gente começa a se perguntar, né, mas, tomar uma vitamina, o que vai influenciar? Bom, isso vai criar uma cultura de que isso realmente funciona. E quando essas pessoas estiverem experimentando uma doença que requer um tratamento da medicina convencional, que requer um tratamento que tem ali todo um embasamento científico, essa pessoa ela já vai ter incutido dentro dela que esse tipo de suplementação com vitaminas é mais saudável, é mais natural e também pode atingir cura, o que não é verdade. E aí a gente começa a se deparar com notícias chocantes como essas, de várias pessoas que passam a fazer uso de terapias alternativas e usando esses conceitos quando elas tinham que estar utilizando, né, tratamentos muito convencionais. E, obviamente, essas terapias não se sustentam e essas pessoas acabam, né, além de serem enganadas, no caso, né, de perder ali dinheiro, elas acabam não ganhando, assim, nada em troca do que elas teriam ganho se elas tivessem feito um tratamento convencional. E aí a gente volta aqui, né, falando, então, da correlação da pandemia. O Departamento Nacional de Saúde americano, então, ele publica na sua página justamente por essa popularização que acaba acontecendo dessa correlação do uso, então, de vitaminas associadas para combate a doenças, na página de informações sobre a Covid-19, eles publicaram esse estudo aqui, e os próprios autores do estudo, eles escrevem, né, nesse artigo, que esse artigo ele não foi realizado, né, em testes duplo cego randomizado, foram testes simples cego, mas que eles se viram compelidos, assim, pela urgência em publicar os dados que eles obtiveram para combater a ideia de que a vitamina C e o zinco seria substituto ao tratamento ambulatorial da Covid. Por quê? Várias pessoas no começo lá do primeiro surto da pandemia, elas com essa informação de que isso seria um tratamento melhor, um tratamento alternativo, elas eram diagnosticadas e abandonavam o que estava sendo pedido pelos médicos, né, para o paciente realizar, e tentavam se curar fazendo esse uso. Então, esse artigo, ele desmistifica, e lá na página, né, no website do Departamento Nacional de Saúde americano, ele dá bastante destaque que isso não pode ser utilizado como tratamento à Covid-19, procure seu médico, faça o que o médico está te orientando. E aí, né, então a gente continua, né, então se questionando, e por que as pessoas continuam, mesmo entre a comunidade médica, né, não são só os pacientes, vários médicos também apontam para esse tipo de terapia. E aí a gente começa a levantar, né, algumas coisas. Então, como aquela crença do natural, da vitamina, é algo que está dentro do meu organismo, isso vai me auxiliar, associado a uma fragilidade psicológica que as pessoas experimentam, mediante principalmente a doenças, né, que são bastante complexas, ou doenças terminais. A questão da individualidade, as pessoas hoje em dia elas têm muito a necessidade desse individualismo, então é mais fácil acreditar, né, num exame que fala ali que você tem que tomar mais dessa vitamina do que você mudar uma alimentação ou você ter ali outros recursos para uma boa saúde. A própria desinformação, porque se a gente for verificar, né, a maior parte dos estudos que apontam todos os benefícios da terapia, né, da medicina ortomolecular, da prática da medicina ortomolecular, eles são patrocinados e são embasados no próprio Instituto de Pesquisa de Medicina Ortomolecular. Então, assim, as pesquisas sérias, né, que são aquelas levantadas, que tem todo um cunho científico, elas acabam sendo desconhecidas do grande público. Então, né, o que a gente pode dizer, em resposta, né, àquela nossa primeira pergunta, se a medicina ortomolecular ela pode ser considerada
uma pseudociência, com certeza a gente poderia enquadrar, porque ela atende pelo menos alguns requisitos, né? Todas as pesquisas que dão embasamento, elas não têm significância estatística, ela faz uma promessa muito milagrosa, e a sua divulgação não é pelos meios tradicionais que a gente conhece, sim, se utilizam redes sociais, se utiliza a internet, que são canais não usuais para você fazer divulgação científica. E aí, em 2010, principalmente visando, né, afastar essa parte, vamos dizer assim, um certo ocultismo na área médica, surge um movimento chamado Medicina Baseada em Evidências. São vários pesquisadores que então passam a defender, né, que toda pesquisa na área, principalmente na área médica, ela deveria então seguir, né, alguns passos estabelecidos. Se a gente fizer uma leitura rápida, né, desses blocos, o que a gente compreende disso é que, na verdade, é o passo da metodologia científica, que é o que a gente já vem conversando. A gente só consegue fazer uma ciência de qualidade, uma ciência baseada de verdade, se a gente obtiver resultados confiáveis, seguindo o especificado na metodologia científica. Eu tenho que cumprir aqueles requisitos para alegadamente fazer ciência e não fazer especulações e tentar fazer utilizações, né, só porque Linus Pauling acreditou que existiriam megadosagens que seriam uma panaceia. Isso não, só por isso não se sustenta. A gente tem que realmente ter os testes, a gente tem que ter toda a parte científica mesmo, né, de construção de conhecimento para a gente avaliar se esses resultados, né, obtidos pelas substâncias que estão sendo propostas, eles vão ser realmente alcançados. Existe, né, nessa época que foi publicado esse movimento do medicina baseada em evidências, encontrei esse outro artigo publicado nessa revista brasileira de 2010, que as autoras elas se propõem a fazer uma abordagem, né, de por que também a área médica muitas vezes ela acaba refutando alguns médicos, né, orientam os pacientes a procurar algum tipo de terapia, principalmente nessa área da ortomolecular. E aí uma das hipóteses que é levantado nesse texto é que a própria área da medicina, se a gente até revisitar o início do século XX, existiam muitas práticas que não eram ortodoxas, né, que a gente não consideraria sadias no tempo atual, né? Então, assim, o começo da medicina ele foi realmente de muita experimentação e em vários momentos ele experimentou certos procedimentos não interessantes. Porém, quando a gente começa a trazer esse tipo de pesquisa justamente embasado em metodologias científicas, embasados em estudos que possuem estatísticas relevantes, que possuem testes duplo cego randomizados, que possuem ali certas evidências, a gente vai avançar. E aí é isso que tem que ser considerado e isso que tem que ser realmente muito propagado, para a gente, de fato, diferenciar ciência daquilo que é charlatanismo ou até uma crença pessoal. E aí, para finalizar, então, aqui, eu trouxe essa frase que ela é de um cientista, né, que se chama Edzard Ernst. Ele publicou um livro de memórias e esse cientista ele é um crítico veemente assim de terapias alternativas. Então ele busca o tempo todo evidências científicas reais em cada uma, né, dessas supostas terapias que irão curar aí vários males. E essa frase é muito impactante. Quando se abusa da ciência, sequestrada ou distorcida para servir a um sistema de crenças políticas ou ideológicas, as normas éticas patinam. A pseudociência é uma trapaça perpetrada contra os fracos e os vulneráveis. Devemos, a nós mesmos e aos que virão depois, permanecer na luta pela verdade, independentemente da quantidade de problemas que isso possa nos causar. Essa frase, ela reflete bem esses aspectos, né, que foram abordados aqui. A medicina ortomolecular, então, ela surge, né, ali de um artigo proposto por uma mente brilhante, né, que poderia ter continuado avançando em pesquisas, né, igualmente importantes, como aquele foi laureado pelo Nobel, não só essa, mas muitas outras. Porém, a pessoa ali em determinado momento
ela resolve se inclinar para uma crença que tem um cunho mais pessoal do que um cunho verdadeiramente científico, e ela acaba disseminando, né, essa ideologia entre outros simpatizantes que acabam infligindo entre pessoas que, por desconhecimento ou por ignorância, abraçam esse tipo de coisa. E o pior, elas acabam fundamentando uma área financeira e econômica, por que não dizer, né, de um mercado altamente rentável que tem realmente interesse que essa verdade ela não evolua, que essas pesquisas continuem patinando e que nunca sejam feitas, né, pesquisas realmente sérias ou evidências realmente de valor, né, que possa haver um avanço. São muitos os interesses que acabam, então, atravancando, sendo que, se talvez lá no passado, né, no primeiro artigo que foi refutado, Pauling tivesse aceitado e refeito, talvez esses impactos eles não teriam ido tanto em efeito cascata. Então, seria isso. Muito obrigada, pessoal.